Você já se perguntou por que os enormes navios cargueiros, esses titãs flutuantes que atravessam os oceanos, não funcionam com gasolina como o seu carro? Parece lógico, certo? A gasolina é o que move a maioria dos veículos do planeta. Mas, surpreendentemente, os navios de carga não a utilizam. Por quê? O que realmente os impulsiona a atravessar milhares de quilômetros carregados com toneladas de mercadorias? É aqui que começa o mistério. O que não lhe contaram é que por trás desses gigantes do mar existe uma realidade muito mais complexa e oculta que vai além do simples combustível. Neste vídeo, vamos revelar segredos do transporte marítimo que você provavelmente nunca imaginou. Mas antes de continuar, inscreva-se e deixe seu like se quiser continuar descobrindo o que os outros não lhe contam sobre o mundo ao seu redor. Isso pode mudar a maneira como você vê as coisas. Se você já se perguntou por que os navios parecem tão grandes e eficientes, ou como eles podem se mover com tão pouca visibilidade da tecnologia que realmente os impulsiona, continue assistindo. O que você descobrirá a seguir não apenas mudará a maneira como você pensa sobre o transporte global, mas também revelará como os gigantes do oceano são cruciais para a economia global. A resposta a essa pergunta não tem nada a ver com o que se poderia pensar. A gasolina, embora seja o combustível mais comum nos motores dos carros, não é nem de longe eficiente o suficiente para mover navios de carga gigantes. E não é só isso. Ela também é muito mais cara e menos segura. Um navio de carga típico pode pesar mais de 200 mil toneladas. Imagine a quantidade de energia necessária para movê-lo de um continente a outro. Se um navio usasse gasolina, o custo de operação seria astronômico. A gasolina evapora rapidamente e é extremamente inflamável, o que a torna um risco tremendo no mar. Você consegue imaginar um incêndio em um navio de carga? Seria uma catástrofe. Então, os gigantes do oceano recorrem ao óleo combustível pesado, um combustível muito mais barato, denso e eficiente, embora sua aparência seja mais parecida com alcatrão do que com combustível comum. Este combustível, que tem sido a alma do transporte marítimo há mais de 100 anos, tem um impacto tão grande na economia global que quase 90% das mercadorias do mundo são transportadas através deste tipo de combustível. Para entender o peso deste dado, imagine que 90% do que você consome ou usa diariamente em algum momento foi transportado por um navio que utilizava este combustível. Mas como é possível que uma opção tão sujinha seja tão econômica e eficaz? Se você se pergunta como uma indústria que depende desse combustível pode continuar sendo lucrativa e crucial para a economia global, a resposta está na incrível eficiência dos motores dos navios. Um navio de carga médio pode consumir até 250 toneladas de óleo combustível por dia, mas mesmo assim, o custo por tonelada transportada é incrivelmente baixo em comparação com outros meios de transporte, como o aéreo ou terrestre. Se você quiser saber mais sobre como esse combustível tão sujo está por trás de tudo o que compramos, inscreva-se e ative a campainha para não perder mais detalhes como esses. Agora que você sabe que o óleo combustível pesado é o que alimenta os gigantes do mar, já se perguntou como eles conseguem fazer com que algo tão espesso e viscoso funcione nos motores dos navios? Bem, não é tão simples quanto despejá-lo em um motor e esperar que ele dê a partida. O óleo combustível não é apenas denso, mas também contém uma quantidade significativa de impurezas, que, se não forem tratadas, podem danificar os motores e reduzir a eficiência. Para que funcione de maneira ideal, os navios equipados com motores gigantes têm sistemas especiais que aquecem o óleo combustível para torná-lo mais líquido e garantir que ele flua adequadamente. Esses sistemas incluem trocadores de calor, que usam vapor ou água quente para reduzir a viscosidade do combustível antes que ele entre nos motores. Esses motores são tão grandes quanto um prédio de 5 andares
e sua potência é tão impressionante que podem mover mais de 20 mil contêineres pelos mares sem parar por dias ou até semanas. Mas a eficiência não é apenas uma questão de tamanho. Os navios utilizam propulsão de baixo consumo para maximizar a relação entre energia e combustível. E, apesar de sua eficiência, o consumo desses gigantes é monumental. Um navio pode consumir até 250 toneladas de óleo combustível por dia, o que é quase equivalente ao consumo de combustível de uma pequena cidade em termos de energia. Embora esse número pareça incrivelmente alto, o transporte marítimo continua sendo o meio mais barato por tonelada de mercadoria transportada. Essa fórmula, embora nos surpreenda, torna esses navios indispensáveis para o comércio global. E é aqui que o mistério continua. Como os navios podem gastar tanto combustível sem comprometer a viabilidade econômica do comércio? Curta se quiser saber por que esse negócio continua lucrativo e inscreva-se, porque a resposta está prestes a se tornar ainda mais fascinante. Embora o óleo combustível pesado seja econômico, nem tudo é tão simples. Esse combustível tem um impacto ambiental devastador. Os navios que o utilizam geram grandes quantidades de gases poluentes, como o dióxido de enxofre, que contribuem para as mudanças climáticas. As emissões desses navios não afetam apenas as comunidades próximas aos portos, mas também impactam o clima global. O comércio marítimo representa quase 2,5% das emissões globais de gases de efeito estufa, uma porcentagem equivalente à quantidade de poluição produzida por alguns dos países mais poluentes do mundo. Mas nem tudo está perdido. A indústria tem tomado medidas para reduzir essas emissões, e não apenas por pressão pública, mas também por novas regulamentações internacionais que exigem uma redução no uso de enxofre em combustíveis marítimos. Em 2020, a Organização Marítima Internacional, OMI, impôs uma norma global que limita o teor de enxofre no óleo combustível utilizado pelos navios. Esta medida visa melhorar a qualidade do ar e reduzir as emissões nocivas para a saúde humana. Muitos navios estão agora sendo modificados para usar combustíveis mais limpos, ou para instalar sistemas de scrubbers, que capturam as emissões e as filtram antes que cheguem ao ar. Alguns navios estão até testando o uso de gás natural liquefeito, GNL, que produz menos poluição, ou mesmo hidrogênio como combustível para o futuro. No entanto, essas tecnologias estão avançando lentamente e são muito caras de implementar. Na verdade, as instalações para usar GNL são tão caras que apenas uma pequena parte da frota mundial está em processo de adaptação. A realidade é que os navios que cruzam os oceanos continuam sendo uma das maiores fontes de poluição global. E embora haja esforços em andamento para tornar o transporte marítimo mais limpo, a questão permanece no ar. Esses combustíveis tão poluentes devem continuar sendo usados? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir se você ficou surpreso com essa revelação. Este tipo de combustível gera altos níveis de poluição, o que levou organizações internacionais a criar regulamentações rígidas para reduzir suas emissões. Hoje em dia, muitos navios estão sendo obrigados a usar versões mais limpas do combustível ou instalar filtros especiais chamados scrubbers, que eliminam grande parte do enxofre antes de liberar a fumaça no ar. Alguns até experimentam gás natural liquefeito, GNL e hidrogênio, buscando alternativas mais sustentáveis. No entanto, essas tecnologias ainda estão em desenvolvimento ou são muito caras para substituir o óleo combustível em grande escala. O objetivo não é apenas transportar mercadorias, mas fazê-lo com o menor custo possível, cumprindo as novas normas ambientais. Então, isso significa que nunca veremos navios movidos a gasolina? Exatamente. A gasolina é projetada para motores pequenos, rápidos e leves, enquanto os navios precisam de potência constante, estabilidade e economia. Por isso,
O óleo combustível pesado continuará sendo o rei, pelo menos por enquanto. Mas o futuro está se transformando. Já se fala em velas automatizadas gigantes, painéis solares marinhos e combustíveis verdes como o amoníaco. Estamos testemunhando o início de uma nova era no transporte marítimo. Mas isso não termina aqui. O futuro dos navios pode mudar radicalmente nos próximos anos. Existem projetos de navios movidos à energia solar, velas automatizadas e até mesmo biocombustíveis. À medida que o mundo avança em direção a uma economia mais verde, as companhias marítimas buscam novas soluções, mas as perguntas continuam muitas. Os navios do futuro poderão deixar para trás os combustíveis fósseis? Ou a indústria está presa a esses combustíveis poluentes devido à falta de alternativas viáveis? Este é apenas o início de uma revolução que pode mudar a forma como entendemos o transporte global. Quer saber como será o navio do futuro? Quais tecnologias estão sendo testadas neste momento para substituir o óleo combustível e salvar o planeta? Não perca! Inscreva-se e ative a campainha para ficar por dentro de tudo. O que está por vir será ainda mais impressionante do que você imagina.